E agora um alerta sobre a saúde das mulheres trans. Muitas estão usando remédios veterinários, na expectativa de ter os mesmos resultados dos tratamentos mais tradicionais com hormônios. Para entender melhor esse assunto, vamos conversar ao vivo de forma remota com o médico endocrinologista Marcos Dietz. Ele se identifica como um homem branco, com olhos azuis, barba e bigode. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pelo seu tempo. Eu já quero começar te perguntando quais motivos levam mulheres trans a recorrer a algo tão arriscado. Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Muito obrigado pelo convite e parabéns por trazer uma pauta tão importante para a programação. Falando um pouco da pauta da transgeneridade e a importância do tratamento médico, a gente fala que a importância de utilizar medicamentos aprovados pela Anvisa e com indicação para uso dentro desse cenário. Quando começa a busca de medicamentos não aprovados pela Anvisa e que não são legalizados, você vai aumentar o risco de complicação no longo prazo. Tá? Então, eu acho que um dos motivos principais dessa busca, eu colocaria a falta de segmento médico continuado para definir as melhores opções hormonais de tratamento, a questão do custo, né? Muitas vezes as estratégias hormonais prescritas podem ter um custo mais alto e você buscar isso no mercado paralelo pode ter um custo menor. E também um outro ponto que eu colocaria muito importante dentro do cenário da mulher trans é que a gente não tem opções de estrogênio injetável isolado, e muitas vezes gerando a procura de estratégias injetáveis ou combinados, ou como você coloca aí, a questão de medicamentos veterinários. Doutor, explica um pouco para a gente sobre o estrogênio, como o senhor acabou de citar, porque talvez muita gente não se lembra da importância desse elemento para um corpo. E por que isso é importante para uma mulher trans? Perfeito. Então, eu digo que no tratamento hormonal da transgeneridade, a gente tem duplo objetivo. Um primeiro objetivo é gerar o bloqueio do eixo hormonal endógeno, tá? No caso da mulher trans, o bloqueio da produção de testosterona e fornecer níveis fisiológicos para a mudança dos caracteres sexuais secundários. Normalmente, abrir um parêntese aqui, no homem trans, onde a terapia pilar é a testosterona, só a testosterona isoladamente permite gerar o bloqueio hormonal e o fornecimento dos níveis hormonais séricos para a mudança dos caracteres sexuais secundários. Já na mulher trans, a gente tem dois pilares de tratamento, que é uma droga bloqueadora, tá? Então a gente tem que usar um bloqueador hormonal associado à terapia estrogênica, porque é a terapia estrogênica que vai gerar a mudança dos caracteres sexuais secundários e vai promover aumento de mamas, mudança de composição corporal e de depósito de gordura, mudança de pele e uma fisionomia mais feminina. Tá? Então, o estrogênio acaba sendo o pilar do tratamento hormonal junto com uma droga bloqueadora, porque isoladamente o estrogênio não conseguiria gerar o bloqueio do eixo hormonal. Doutor, agora vamos voltar ao alerta e reforçar esse alerta. Quais são os riscos de uma pessoa que se submete a consumir esses itens, esses medicamentos do ramo veterinário? Existe um risco de a situação se elevar até a morte? Ou quais são os sintomas que essa pessoa pode sentir? Um ótimo alerta, Janaína. Olha só, o Brasil é um país que tem maior taxa de homicídio em populações transgêneros. Talvez este é um dos grandes fatores para a baixa sobrevida da população trans. Alguns estudos colocam uma sobrevida média no Brasil de 35 anos. Mas eu não atribuiria exclusivamente a questão da violência.
Também é importante a gente levantar outros pontos, como a marginalização e dificuldade de inserção no mercado de trabalho, e também um outro ponto pilar, que é a falta de acesso ao segmento médico continuado, né? A importância da gente ter polos médicos e de saúde para atendimento à população trans. Um fato que a gente tem observado muito aqui em Brasília, falando um pouco do homem trans, que uma vez que eles não têm a receita médica controlada, ou devido à dificuldade de compra, vários usuários estão comprando testosterona no mercado paralelo. E o mesmo pode ocorrer com mulheres trans na busca de terapias estrogênicas não aprovadas para humanos ou também não aprovadas na Anvisa. Então, quando você inocula uma dessas substâncias diretamente no seu corpo, e essa substância não está aprovada pela nossa agência de farmacovigilância, que é a Anvisa, primeiro, a gente não sabe a procedência dessa substância. A gente não sabe exatamente quais moléculas estão ali dentro. E terceiro, provavelmente essa droga não foi provada, não foi testada em ambiente laboratorial. Então, sem dúvida nenhuma, você vai aumentar o risco de complicações, ou mesmo você não vai ter o efeito que você gostaria. Tá? Então, o ideal é sempre você ter o paciente ter o acompanhamento médico, durante a consulta médica, debater sobre a melhor estratégia hormonal. Então, falando um pouco sobre o tratamento na mulher trans, a gente tem formulações orais que são adequadas, tá? A mulher trans deve evitar usar anticoncepcional comum, onde o estrogênio prioritário é o etilneestradiol, que é um estrogênio sintético com alto risco de trombose, e optar por formulações naturais, como o 17-beta ou valerato de estradiol, que é um pró-hormônio, ou em mulheres trans acima de 40 anos, com risco cardiovascular ou alguma outra comorbidade, talvez priorizar o tratamento transdérmico, com formulações em gel ou adesivo, que são formulações que têm menos risco de trombose e são vias de administração mais seguras dentro desse cenário. Doutor, é muito importante reforçar todas essas questões. São muitas opções de tratamento. A gente entende que essas mulheres podem ser levadas pelo desespero e por uma falta de oportunidades de escolha mesmo. Mas a gente reforça que o SUS tem esse processo transexualizador, palavra difícil, mas que significa esse apoio dessa pessoa durante todo esse processo. Inclusive, existe, para quem não conhece, todo um processo de acompanhamento psicológico também. Então é muito importante a gente reforçar isso, que existem caminhos para você alcançar seu objetivo com muita saúde. Dr. Marcos Dietz, médico endocrinologista, falando direto de Brasília, muito obrigada pela sua participação, muito importante tê-lo aqui com a gente, espero que volte mais vezes. Obrigado, Janaína, parabéns pela pauta tão importante pelo programa da TV UFG. Até mais.